Você sabe o que é pedágio do ridículo ou pedágio do ilógico? Essa é antiga, né? Vamos lá. Em um cemitério tinha um japonês que foi prestar suas homenagens ao seu parente morto. Sendo assim, utilizando da cultura dele, ele leva aquele pratinho de arroz ali para o seu parente morto, ali no cemitério. Mas, ao lado do japonês, tinha um brasileiro que também estava com um ramalhete de flores para deixar também ali na cova do parente morto do brasileiro. Quando o brasileiro viu o japonês com um pratinho de arroz, o brasileiro logo perguntou: "Que é isso, japonês? Você acha que o seu parente morto virá comer esse pratinho de arroz aí, por acaso?" Aí o japonês automaticamente respondeu: "Sim, ele virá comer o pratinho de arroz junto com seu parente morto, que vai estar aqui para cheirar as flores que você vai deixar." Interessante, né? Essa ingênua piada pode servir para a gente definir o que seria o pedágio do ridículo. Bem, é mais ou menos assim. Para o brasileiro, colocar um pratinho de arroz para um morto, uma pessoa que já morreu, não faz sentido. Isso pode ser considerado como algo ilógico, irracional, e é como se um pedágio que a razão deve pagar. E praticamente isso poderia ser considerado ridículo. Porém, para o japonês, que inteligentemente respondeu ao brasileiro, colocar as flores ali pode também parecer ridículo. Afinal de contas, se da mesma maneira é impossível para uma pessoa que já morreu degustar do pratinho de arroz, também é impossível para uma pessoa que morreu cheirar as flores que o brasileiro naquela ocasião estava deixando. Bem, o que seria o pedágio do ridículo? O pedágio do ridículo é mais ou menos um pedágio que é cobrado da razão para que ela diminua a sua carga e possa permitir que alguns cultos que parecem irracionais e ilógicos possam existir. Esses cultos acontecem principalmente nas religiões. Se nós observarmos, grande parte das religiões, ou a maioria das religiões, sempre tem um pedágio do ridículo. Algum culto que, se nós colocarmos a razão, a lógica, nós veremos que esse culto pode ser considerado ridículo, ilógico, irracional. Mas não para por aí. O pedágio do ridículo, ele pode ter uma função, que eu já disse. Qual seria a função do pedágio do ridículo? Na verdade, a função seria realmente fazer com que a razão diminuísse suas forças para que a emoção pudesse realmente estar muito mais elevada e, consequentemente, faria sentido o culto que, em qualquer religião, as pessoas sempre prestam. Então é mais ou menos assim. Eu diminuo a razão, eu diminuo o meu poder racional, intelectual, elevo a emoção para que eu realmente consiga interagir com aquele culto que, se nós tentássemos fazer esse culto utilizando a razão, nós não conseguiríamos. Por isso que toda religião existe o pedágio do ridículo. O pedágio do ridículo serve também para que os líderes religiosos possam medir até que ponto os fiéis estão aceitando as suas verdades. Por exemplo, vamos supor que uma mulher deseja realmente entrar em determinada igreja. Um dos pedágios do ridículo é quando essa igreja exige que a mulher não corte o seu cabelo ou que a mulher use apenas saia. Isso é um pedágio do ridículo. Mas ele não é totalmente inútil.
Ele serve para medir até que ponto os fiéis estão aceitando a realidade daquela igreja. Pedágio do ridículo existe aos montes, e eles têm uma função: diminuir a razão, elevar a emoção e servir de termômetro para os líderes religiosos avaliar, medir o nível de aceitação dos fiéis. Até a próxima. Obrigado.